precisamos nos conectar, cuidando da família. Esse é o tema geral do mês, cuidando da família. Já vimos e ouvimos sobre deixar para ser. Precisamos deixar a casa dos pais, precisamos nos unir como uma só pessoa, e aí nós vamos encontrar aí a completude com a graça de Deus. Já falamos também sobre o amor que sufoca, o amor que não deixa sair, o amor que não deixa crescer, se desenvolver. Também falamos de superar as crises, porque todo casamento, toda família passa por crises, e falar em crise nessa época é até muito fácil, infelizmente, por conta de tudo isso que estamos vivendo, por conta da pandemia. Mas hoje nós queremos falar sobre essa conexão, sobre a comunicação dentro do lar, né? Conectar o casal, pais e filhos e filhas, os irmãos e irmãs, precisam se conectar ou se reconectar, como já disse, se a conexão caiu, muitas vezes a conexão está fraca, precisamos, portanto, nos conectar. Para isso eu queria contar que um casal decidiu passar as suas férias numa praia lá no Caribe. Gostoso, lá no Caribe, bem aproveitando das belezas naturais, das praias ali. No mesmo hotel, eles foram para o mesmo hotel que passaram a lua de mel há 20 anos atrás. Eles estavam completando 20 anos de casado e ali reservaram o hotel, e ali se prepararam para aquela viagem. Mas por causa do trabalho da esposa, né, o marido teve que ir primeiro, então ele foi primeiro, ela teve que remarcar aí a passagem para alguns dias depois. E quando o marido chegou, ele faz ali o check-in, ele entra no quarto do hotel, e ele vê que tem ali à disposição dele um computador, e mais, tinha acesso à internet, e ele então fala: eu vou enviar um e-mail para minha esposa, e vou falar para ela que eu cheguei bem, que está tudo certo, né? Vou mandar uma mensagem para ela. Só que na hora de escrever o endereço do e-mail da sua esposa, ele erra uma letra, e aí o e-mail vai para outra pessoa, e chega na caixa postal ali de uma mulher viúva, fazia pouco tempo que o esposo tinha falecido, né? Ela tinha praticamente acabado de chegar do enterro do marido, e ao conferir ali a sua caixa postal, viu aquele e-mail ali, ela não conhecia aquele endereço, e ela então abriu aquele e-mail e quase desmaia com a mensagem que recebeu. O filho, ao entrar ali no quarto da mãe, ele vê a mãe ali quase que desfalecida, né? E ele olha para o computador, vê a tela aberta, socorre a mãe, mas lê o e-mail que dizia o seguinte: querida esposa, cheguei bem. Provavelmente você se surpreende em receber notícias minhas por e-mail. Lembrando que é a viúva que estava lendo aquele e-mail. Mas agora tem computador aqui e pode-se enviar mensagens às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que está tudo preparado para que você venha na sexta-feira. Tenho muita vontade de te ver e espero que a sua viagem seja tão tranquila como foi a minha viagem. Beijos. Aí embaixo estava PS, naquela observação que a gente gosta de frisar, escreve em letras grandes, dizendo o seguinte: não traga muita roupa, porque aqui o calor é infernal, né? Então por isso que ela desmaiou, por isso que ela ficou daquele jeito, pensando que era o esposo dela falecido que havia mandado. Ou seja, falha na comunicação, na conexão. Nós vivemos na época das comunicações. Nós estamos no tempo em que o mundo inteiro se transformou numa pequena aldeia, graças aos meios de comunicação. Pelo rádio podemos ouvir notícias a respeito do que se passa em toda a terra.
Pela televisão nós podemos ver o que acontece em todos os lugares. Pelo celular nós conversamos com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Podemos ver as pessoas em tempo real através de chamada de vídeo, ou seja, em qualquer lugar do mundo nós podemos não só falar com as pessoas e podemos ver. Eu lembro aí, quando eu tinha a idade do Pedro, e eu via falar na televisão dessas possibilidades que ainda ia chegar de falar com a pessoa em tempo real, ali ver a pessoa através de um aparelho, e eu achava aquilo incrível. Será que um dia vai chegar nisso? E já chegamos nesse tempo que a gente pode falar, a pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, e a gente fala em tempo, praticamente é tempo real ali, dependendo da conexão que você tem, e aí você consegue conversar e consegue ver a pessoa que está do outro lado do mundo. Então, com a internet, o mundo virou aquela frase que é muito utilizada, o nosso quintal. Ou seja, nós trazemos o mundo para dentro da nossa casa ali, não de uma maneira espiritual, estou dizendo, mas no sentido dessa globalização, no sentido de receber todas as notícias, de saber de tudo o que está acontecendo. Mas apesar de todas as facilidades que a tecnologia nos oferece para a nossa comunicação, nós vivemos também tempos de desentendimento, tempos de guerras, de falta de diálogo, de dificuldades em nos fazermos entender e até de compreender aquilo que está se falando. E isso não só na sociedade, nas igrejas, nos lares também. Vemos que a comunicação interpessoal não está boa, inclusive na família, na vida de cada dia, a correria, o cansaço, a TV, os celulares, a internet, os atritos, etc., roubam a possibilidade da comunicação, de conversarmos. E com isso as pessoas vão se tornando estranhas, mesmo morando juntas. O esposo vai ficando indiferente à esposa e vice-versa. Os pais ficam ausentes e os filhos se fecham nos seus quartos, não sentem mais prazer em estar junto da família ali, preferem muitas vezes ficar, quando podia, ficar fora de casa. E isso é muito sério. Alguns podem dizer que as confusões acontecem por falta de comunicação, mas acredito que o problema não está na falta de comunicação, mas na forma como nós estamos nos comunicando. Não está havendo conexão, ou estamos com problemas de conexão, o sinal está baixo nessa comunicação, ou o sinal então caiu, não existe mais sinal. As pessoas estão se falando, os acessos à internet continuam crescendo, as companhias telefônicas estão cada vez mais oferecendo vantagens para podermos nos comunicar, mas o que se vê é a falta de entendimento naquilo que está se falando, naquilo que está se pronunciando. As pessoas, e muitas vezes os membros da família, não estão se fazendo compreender naquilo que falam. As famílias não estão se entendendo. Parece que cada membro da família fala uma língua. O fato é que existem, e é sobre isso que eu quero compartilhar nesta manhã com vocês, existem dois estilos ou dois modelos diferentes de comunicação na nossa sociedade, e que envolve aí a família. Existem duas formas diferentes de se comunicar. Na era das comunicações, as pessoas dispõem de duas maneiras para comunicarem. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã, neste domingo que nós comemoramos aí o dia de Pentecostes, dentro do nosso calendário cristão, a descida do Espírito Santo, que trouxe essa conexão na igreja e da igreja com as pessoas. Pensando no cuidado da família, onde a comunicação e a conexão é fundamental, nós precisamos primeiro nos conectar com Deus e ouvir o que Ele tem a nos falar. E a Bíblia nos ensina, nos apresenta dois estilos de comunicação, e é sobre isso que nós vamos meditar. O primeiro estilo de comunicação é o estilo Torre de Babel. Torre de Babel. E aí eu convido você que está participando aí no seu lar, a abrir a sua Bíblia
ou procurar no seu celular o texto que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 11, do primeiro versículo ao versículo 9. Gênesis 11, de 1 a 9, que diz assim: naquele tempo os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram à planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro esteja dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Esse texto é um texto muito conhecido. Esse texto narra a história da edificação da Torre de Babel. E esse texto começa falando ou fazendo referência a um outro tempo, um tempo diferente do nosso, um tempo em que todos falavam a mesma língua, como está lá no verso 1. Naquele tempo todos falavam uma língua só, usavam as mesmas palavras. Isso quer dizer que era um tempo em que as pessoas não tinham dificuldades para se comunicarem, não existiam os diferentes idiomas, não havia necessidade de tradutores, de intérpretes, todos falavam e se entendiam. E foi nesse tempo que os seres humanos se reuniram para um projeto comum, e eles disseram: agora vamos construir uma cidade e ali uma grande torre que possa chegar até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. E essas palavras revelavam as intenções do coração das pessoas, num tempo em que eles falavam uma só língua. E eles disseram: vamos construir uma cidade. A intenção deles era permanecerem juntos. Lembra que eles saíram do Oriente, chegaram numa região ali, lá em Sinar, e eles queriam ficar ali juntos, ali, falavam a mesma língua, queriam permanecer ali unidos, e por isso construíram uma cidade, mas não era uma cidade qualquer, seria uma cidade especial, uma cidade com uma grande torre, e essa torre chegaria até o céu. Nós temos que entender aí a linguagem daquela época, ou a linguagem bíblica que remonta àquela época. E naquele tempo não existiam os conhecimentos, a ciência a respeito do universo do que nós dispomos hoje. Pensava-se que o universo era muito menor e mais simples. As pessoas imaginavam que o universo todo era formado por 3 pavimentos. Uma espécie de subsolo, e esse seria o primeiro pavimento. Ali era o mundo dos mortos, que no Antigo Testamento era chamado de Sheol e no Novo Testamento de Hades. Lugar dos mortos, era o subsolo, embaixo da terra. Depois do subsolo, então, nesse nível que nós estamos, havia o segundo pavimento. E esse segundo pavimento seria a terra. E para eles a terra era totalmente plana, tá? Naquele tempo se pensava assim, embora tem gente hoje que pensa também que a terra é plana. Mas hoje nós temos a ciência, não precisamos mais ficar nessa ignorância. Mas naquele tempo não tinha esses recursos. A terra, portanto, é o mundo dos seres vivos. E finalmente, acima da terra teria o terceiro pavimento do universo. E ali fica então o céu.
O que é o céu? O lugar da habitação de Deus, o lugar da morada de Deus. E era dessa maneira que eles entendiam o universo. 3 pavimentos: Sheol, terra e céu. Pavimento dos mortos, pavimento dos vivos, das pessoas, e pavimento de Deus. E é por aí que nós devemos entender as intenções das pessoas lá em Babel. Eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Em outras palavras, eles queriam chegar até o pavimento de Deus. Eles pretendiam eliminar a distância entre o ser humano e Deus. Eles tinham uma intenção só. Eles queriam chegar até Deus porque eles queriam ser Deus. Essa era a intenção desde lá do jardim do Éden, a intenção de ser igual a Deus, ou iguais a Deus. E por isso disseram: assim ficaremos famosos, não seremos espalhados pelo mundo inteiro. O que eles buscavam era a fama. O que eles buscavam não era um relacionamento com Deus, não era um relacionamento pessoal com o Senhor, mas o que eles queriam é a celebridade, o sucesso, o poder, serem iguais a Deus. No entanto, o resultado foi desastroso. A língua que falavam foi atrapalhada, a conexão caiu, o sinal ficou baixo, as pessoas começaram a falar, mas uma não compreendia mais a outra. Conversavam, mas não se entendiam. Dialogavam, mas não tinham mais nenhuma comunicação, nenhuma conexão uma com a outra. E tudo isso é muito mais do que uma história. Tudo isso é mais do que um evento do passado. Na verdade, tudo isso mostra a realidade que está à nossa volta. E essa é uma forma, um estilo de comunicação muito utilizado nos nossos dias, que está presente nas nossas cidades, que está presente muitas vezes, infelizmente, nas nossas igrejas e também nos lares. É a comunicação sem entendimento, é a conversa sem compreensão, o sentido das palavras é distorcido, aquilo que se quer dizer é corrompido. Isso é Babel. É o estilo de comunicação dos nossos dias. E Babel é mais do que passado, Babel é presente. Babel é mais do que uma história, Babel é um estilo de comunicação. As pessoas estão juntas, querem ser iguais a Deus, correm atrás da fama, correm atrás do sucesso, do poder, mas não conseguem compreender-se, não conseguem falar e fazer com que o outro compreenda aquilo que está sendo falado. Travam diálogos de surdos, ninguém entende ninguém. Mas graças a Deus existe um outro estilo de comunicação. E eu quero ler para vocês, que está lá em Atos no capítulo 2, do primeiro verso ao verso 11. E chamamos esse do estilo Pentecostes. Estamos comemorando o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E nós vamos ver aí esse novo estilo, ou o estilo que Deus deseja para a vida das pessoas, para os relacionamentos, para a vida da igreja, para a vida dos nossos lares. Atos capítulo 2, de 1 a 11, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam ali sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo.
A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas não estão falando, que estão falando, não são lá da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? É o oposto do estilo de comunicação Babel. É a forma ou o estilo Pentecostes. O texto começa dizendo que os discípulos e as discípulas de Jesus estavam reunidos e reunidas no mesmo lugar. Estavam ali porque obedeceram à voz de Jesus, a uma ordem de Jesus, que lá em Atos 1:8, quando Jesus sobe aos céus, ele então dá essa ordem: esperem em Jerusalém, até que desça sobre vocês o poder, desça o Espírito Santo e capacite vocês para que sejam minhas testemunhas em todos os lugares. Jesus fez isso antes de subir aos céus. Os discípulos não estavam reunidos por causa de um projeto pessoal, não tinham ali um plano definido, simplesmente estavam obedecendo a uma ordem que foi dada pelo seu mestre, pelo seu Messias, pelo seu Salvador. Aquele era um tempo de espera, nada mais do que espera. Não havia entre os discípulos nenhuma atividade, como aparece lá no texto de Gênesis, na construção da Torre de Babel. Eles não estavam construindo uma cidade, não estavam edificando uma torre, os discípulos não estavam tentando chegar até Deus, mas estavam ali esperando Deus vir ao encontro deles. Não queriam chegar até Deus com seus próprios esforços ou trabalhos, porque sabiam, compreendiam que isso seria inútil. Ao contrário, os seguidores de Jesus esperavam que o céu chegasse até eles, esperavam que Deus descesse à terra na pessoa do Espírito Santo. E era isso que eles estavam esperando, era essa a sua expectativa, e a espera não foi em vão. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, e desceu definitivamente, desceu de uma vez por todas, desceu para ficar com os discípulos e discípulas de Jesus até a consumação dos séculos. E na descida do Espírito Santo, pelo menos duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, os discípulos começaram a falar das grandes coisas que Deus estava fazendo. Isso quer dizer que os discípulos não estavam falando de si mesmos. Eles não estavam buscando a sua própria exaltação, não estavam atrás da fama, do sucesso, do poder, da realização pessoal. O interesse deles e delas era o de falarem a respeito de Deus. O seu desejo era glorificar ao Senhor. Segundo lugar, o texto diz claramente que os discípulos falaram e as pessoas que moravam em Jerusalém entenderam aquilo que eles estavam falando. Houve, portanto, uma conexão entre eles. Os habitantes de Jerusalém eram judeus que tinham vindo dos mais diversos lugares da terra, como está lá no verso 5. Eram oriundos de 17 nações. Falavam, portanto, diferentes idiomas. O verso 9 ao 11 diz assim: nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que fica perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua, a respeito das grandes coisas que Deus tem feito?
17 nações, 17 idiomas diferentes. No entanto, os discípulos falavam das grandes coisas de Deus e cada um entendia na sua própria língua. 17 nações, mas isso não impediu nem dificultou a conexão, a comunicação. Graças ao Espírito Santo, todos compreendiam a mensagem que estava sendo anunciada. Tudo isso, irmãos e irmãs, é mais do que uma simples história. Tudo isso é mais do que passado. Na verdade, tudo isso é uma mensagem esclarecedora para as nossas vidas. Essa é a outra forma, outro estilo de conexão, de comunicação. É a forma da comunicação do Espírito Santo. É a comunicação com entendimento. É a comunicação com compreensão. As palavras faladas são ouvidas e são entendidas. O que se diz serve para aproximar as pessoas. A comunicação vem do Espírito Santo, que gera, portanto, comunhão. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo nessa era da comunicação. E justamente nessa época, nós temos visto esses dois estilos diferentes de comunicação ou de conexão: Babel e Pentecostes. Babel separa, Pentecostes une. Babel confunde, Pentecostes esclarece. Babel espalha, Pentecostes congrega. Babel distancia, Pentecostes aproxima. Babel afasta as pessoas umas das outras. Pentecostes faz com que as pessoas se tornem irmãs das outras. E diante desses dois textos bíblicos, fica então a pergunta: qual é o nosso estilo de comunicação? Ou qual é o estilo de comunicação no nosso lar? Como está a conexão na nossa família? Qual é o nosso estilo de comunicação? É Babel ou Pentecostes? Precisamos nos conectar ou reconectar caso a comunicação foi interrompida. E essa comunicação tem que ser uma comunicação aberta. No nosso lar devemos nos sentir à vontade para falar sobre tudo, sobre as nossas frustrações, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dúvidas, necessidades, alegrias, sobre sexo, vitórias e perdas. É interessante essa questão do sexo, quero frisar isso, porque as pessoas fazem sexo, mas não conversam sobre isso. Na verdade, não fala, só faz. Aí não sabe o que a esposa gosta, o que o esposo gosta, não sabe, porque não se comunicam, não há conexão. Acham que o sexo é só uma questão carnal, e não é. Isso está envolvido muito mais coisas, as questões emocionais que são importantes, precisam ser atendidas nessa hora também. Tem que haver conversas abertas, sem barreiras e preconceitos, conversa franca, sem julgamentos ou condenação, ou seja, tem que ter o espaço de acolhimento e aberto para se falar abertamente. Provérbios 18, 21 diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado. Ou seja, fale, mas pense bem naquilo que vai falar. Comunicação honesta, falar do que sente, do que gosta e do que não gosta, falar das mágoas, dos ressentimentos, falar sempre a verdade, mas em amor. E eu sempre aconselho que o momento da DR, o momento de você conversar sobre os problemas e as dificuldades, é no momento do beijinho, beijinho. A hora que está tudo bem ali, está tudo desarmado, então fala: opa, vamos conversar sobre o que aconteceu. E abre o coração e diz: olha, me machucou ali, olha, não gostei do que foi feito ali. E assim pode chegar no entendimento, não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Efésios 4, 29 diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, não usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer, mas usem melhor, apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Ou seja, falar coisas que edificam, que abençoam. Por isso que o fruto do Espírito tem que ser praticado dentro do nosso lar. Você tem um lugar
onde nós devemos primeiramente praticar o fruto do Espírito, amor, alegria, paciência, domínio próprio, benignidade, mansidão, tudo isso tem que ser dentro do nosso lar. Nunca fale coisas que podem machucar e trazer feridas profundas. Pense bem antes de falar algo. Não fale com raiva. E tem que ter uma comunicação mútua. No relacionamento conjugal ou familiar, cada um deve se interessar pelo problema do outro. Saber ouvir, não é só falar, mas saber ouvir o que o outro, a outra está falando. Escutar e falar. E aqui eu quero fazer essa distinção entre ouvir e escutar. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta o que a outra pessoa está falando. Ouvir é uma atividade biológica que não exige maiores esforços do nosso cérebro. Pois eu posso ouvir uma música enquanto faço outras coisas, arrumo a casa, preparo uma refeição, faço um trabalho qualquer. Ou seja, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ouvir exige menos esforço do que escutar. Escutar pressupõe aí já um trabalho intelectual, pois após ter ouvido é preciso interpretar, avaliar e reagir àquela mensagem. Escutar implica num processo intelectual e emocional. Escutar precisa de empatia. Eu recebo aqueles sons, aquelas palavras e vou elaborar, e vou pensar, e vou refletir para que eu possa então responder, para que eu possa então falar. Depois de escutar atentamente, falar então com cuidado, com amor e com propriedade. Provérbios 17, 27 diz: quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Agora, para que a nossa comunicação seja aberta, honesta e mútua, e tenha sentido, seja compreendida, nós precisamos sempre do Espírito Santo. Somente com a presença do Espírito Santo somos capazes de falar das grandes coisas feitas por Deus na nossa vida, na vida do nosso lar, na vida da nossa família. Somente com a presença do Espírito Santo as nossas palavras são compreendidas e promovem, geram comunhão. Deus nos ajude a viver então o Pentecostes da conexão, da comunicação em nosso lar, na nossa igreja, lá no nosso trabalho, na sociedade, onde quer que nós estejamos. Deixemos o Espírito Santo que habita em nós agir com toda a liberdade em nós, entre nós e através de nós. E assim os nossos lares estejam conectados com Deus e uns com os outros. E se a conexão por algum motivo caiu, perdeu a conexão, deixe o Espírito Santo te reconectar novamente. Nele a conexão nunca cai. O sinal é muito mais forte do que aquilo que querem trazer aí, que é o 5G ou qualquer G que possa aparecer. A conexão que o Espírito Santo gera é algo que não pode ser derrubado. Vamos nos conectar em amor, em nome de Jesus, para que a gente possa falar e ser compreendido. O esposo fale e a esposa compreenda, a esposa fale e o esposo compreenda, os pais falem e os filhos compreendam, os irmãos falem e os outros irmãos compreendam, e haja essa comunhão gostosa dentro do lar, haja harmonia dentro do lar, e o lar seja sempre o porto seguro, o lugar mais gostoso aonde você possa estar. Mesmo os adolescentes que gostam de ficar com seus amigos, que gostam de ficar aí conectados na internet, mas que tenham sempre essa certeza: o meu lar é um lugar de segurança. É um lugar onde eu falo, sou ouvido e compreendido. É um lugar onde eu posso recorrer e sei que eu vou ser acolhido, vou ser tratado, vou ser cuidado. Que Deus nos abençoe com essa conexão que só Ele pode proporcionar ao nosso lar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar.